O documento foi feito no dia 11 de dezembro, 2 dias depois, em que o governador Wilson Lima disse que a vacinação deve iniciar no mês de fevereiro ou março e que estão sendo feitos preparativos em relação à logística e conservação das doses. A informação foi dada pelo governador durante uma coletiva de imprensa no dia 9 de dezembro, após uma reunião com o prefeito eleito, Davi Almeida. Neste dia, Wilson Lima afirmou que a vacina será distribuída pelo governo federal, através do Plano Nacional de Imunização. A vacina ela será distribuída através do Programa Nacional de Imunização. Então, ela vai ser distribuída igualitariamente para todo o país, de acordo com critérios técnicos. Primeiro para profissionais de saúde e depois para os idosos. Nós, enquanto Estado e enquanto Prefeitura, temos que nos preparar para fazer a logística de distribuição dessa vacina. No caso do Estado, a entrega aqui em Manaus para a Prefeitura e também para a entrega das prefeituras do interior. Nós temos um problema que precisa ser superado, que é a questão do armazenamento, porque algumas dessas vacinas têm que ser conservadas a uma temperatura muito baixa, uma vacina com a qual nós nunca trabalhamos. Então, esse é um desafio a ser superado. E a gente aguarda mais orientações do governo federal. O governador deixou claro que vai esperar as decisões do governo federal para poder começar a elaborar algum tipo de plano concreto para o transporte destas vacinas, apesar de Wilson dizer que já iniciaram reuniões sobre o assunto. Isso vai depender muito da vacina que for adquirida pelo governo federal. O governo federal tem 3 possibilidades de compra da vacina, né? Tem uma compra já feita com um laboratório de Oxford junto com a Fiocruz. Tem também uma outra compra já feita com a COVAX Facility, que é um consórcio de empresas que estão fabricando a vacina, e há também a possibilidade de compra do governo federal do Instituto Butantan. Já é esse compromisso, inclusive, externado ontem pelo ministro da Saúde. Então, vai depender muito de qual vacina estiver primeiramente disponível no mercado. O governo federal já está conversando com as secretarias de saúde, inclusive com a Secretaria do Amazonas, para compra de insumos, como seringa, depósitos para poder armazenar essa vacina. E a gente precisa entender qual é o tipo de vacina, porque tem umas que precisam de uma temperatura muito baixa e outras nem tanto. Então, isso vai depender muito de como o governo federal, de qual vacina o governo federal vai adquirir. De qualquer forma, a gente está montando já o nosso cronograma e a nossa logística para a distribuição dessa vacina. E a gente está aguardando também orientações do governo federal. Além de mostrar que não sabe que tipo de vacina será ofertada no estado, Wilson Lima também não soube dizer quantas vacinas serão oferecidas para os amazonenses. Mas isso daí vai depender muito dessas tratativas com o governo federal, vai depender muito da quantidade, porque a gente não sabe o quanto de quantidade será disponível. A ideia do governo federal inicialmente é disponibilizar algo em torno de 285 milhões de doses. Pode ser maior que isso ou pode ser menor que isso. Há hoje uma concorrência mundial, não só pela questão da vacina, mas pela compra de insumos. Diante de tantas dúvidas e incertezas ditas pelo governador Wilson Lima, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas se viu obrigada a cobrar informações sobre a imunização. No documento, os defensores públicos Arlindo Gonçalves e Rafael Barbosa questionam o secretário Marcelo Campelo se o plano estadual de imunização já foi elaborado, quais os critérios utilizados para a seleção de grupos prioritários, qual o cronograma de vacinação mencionado pelo governador Wilson Lima, qual será a logística de armazenamento e a distribuição no estado, além de pedir uma previsão de data para o início da vacina. Caso o plano ainda não tenha sido feito, a Defensoria questiona as medidas para ter acesso à vacinação, como foi divulgado pelo Estado de São Paulo, que já apresentou uma data de início para a imunização. Segundo o defensor público Arlindo Gonçalves, a preocupação é com os grupos de risco que não estão listados no Plano Nacional de Imunização. É essencial que o Estado responda à sociedade amazonense quais as medidas que o Estado do Amazonas está tomando para imunizar a nossa população. Nós
recebemos a notícia do Plano Nacional de Imunização, que é um plano que traz muitas questões ainda sem resposta. Nós não temos uma data para início da campanha nacional de vacinação. Algumas populações, alguns grupos vulneráveis estão esquecidos nesse plano. Por outro lado, nós vemos estados e até algumas cidades sinalizando seus planos específicos de vacinação, planos estaduais e até planos municipais de vacinação. O estado do Amazonas ele precisa responder algumas questões. E exatamente essas questões é que foram encaminhadas pela Defensoria Pública à Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de provocar uma resposta oficial. Afinal de contas, qual é o plano estadual para o enfrentamento, ou melhor, para a imunização da população? Em caso do plano nacional, ele realmente não chegar a tempo, nós temos um plano de contingência, nós estamos preparados para evitar mais mortes para 2021? Já o defensor Rafael Barbosa pontuou principalmente as peculiaridades do Amazonas, que possui uma das maiores populações indígenas e ribeirinhas, onde alegou serem os grupos que mais sofreram pela busca de atendimento durante o ápice da pandemia no estado. E é óbvio que a gente sabe que existe um plano federal, só que o Amazonas tem inúmeras peculiaridades, como a distância entre os municípios, o tamanho do estado, a dificuldade de locomoção por via aérea, por via fluvial. E é importante também que a Defensoria tenha conhecimento, como um órgão de controle, quais são os grupos prioritários que receberão a vacina em primeiro lugar. Isso por quê? Porque nós temos uma comunidade indígena muito grande e, além do mais, reconhecendo que o sistema de saúde ele é muito deficitário no interior, a população ribeirinha precisa receber essa imunização em primeiro lugar. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de exigir do Estado é que ele apresente qual a logística que tem sido pensada para não só a distribuição, mas também o armazenamento das vacinas e dos insumos que são necessários para imunizar a população. De fato, que a Defensoria quer saber se esse plano já foi traçado, como é que ele está, né? E, claro, como órgão preocupado com a população do Amazonas, ela quer ter controle também, poder opinar e fazer algum tipo de observação, sempre pensando em proteger o mais rápido possível o maior número de amazonenses. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, antiga Suzam, informou que foi notificada ontem e que prestará todos os esclarecimentos necessários à Defensoria Pública sobre o assunto. O prazo estipulado pela Defensoria para as devidas respostas é de 5 dias.